Então, o tema da aula de hoje é o uso público das verdades religiosas e o respeito à diversidade. Esse é o conteúdo que está presente na trilha 2, certo? E esse material vai ficar disponível para vocês lá na atividade 2, na sala de aula, certo? Então, aqui a gente vai começar a discutir um pouco sobre questões relacionadas ao uso público de verdades religiosas e o respeito à diversidade. Então, qual é o papel do Estado frente a questões religiosas, né? Se o Estado ele pode assumir uma postura religiosa sendo um Estado laico. Então, para começar, eu trouxe aqui algumas questões que estavam presentes na atividade que eu passei para vocês semana passada, né? Que são questões que têm a intenção de entender, perceber o que é que vocês pensam, o que é que vocês já conhecem a respeito dessa temática que vai ser trabalhada. Então, aqui, eu queria que vocês, uma pessoa, né, pudesse falar brevemente do que colocou. Vocês podem até pegar o caderno de vocês aí, acessar, olhar a atividade, ver o que vocês responderam. E aí pode ser uma pessoa participa de cada uma das perguntas, certo? Então aqui, ó, quem é o condutor dos destinos coletivos? Então, o responsável por conduzir os destinos coletivos, ou seja, os destinos da população como um todo, seria o Estado, né? E eu espero que vocês tenham respondido, é o Estado, o governo, certo? Então, no sentido de instituição responsável por estabelecer as leis que devem zelar pelo bem-estar da população como um todo, certo? Então, aqui, a outra pergunta. Como se dá a participação das religiões na esfera pública? O que é que vocês colocaram sobre isso? Como é que as religiões, elas participam do governo? Elas devem participar, elas não devem participar? Na esfera pública. Aqui, a ideia é pensar no seguinte, né? Se a gente pegar como exemplo o Brasil é um estado que não tem religião, é o que a gente chama de estado laico, que tem até uma pergunta lá mais para frente. Então, nesse estado laico, a gente espera que não haja interferência do público nas questões religiosas, ou seja, que o governo não manifeste nenhum tipo de religião publicamente, dando a ideia de que a população deva seguir essa ou aquela prática religiosa. Então, é nesse sentido. Se a gente pensar no exemplo do Brasil, o Brasil é um Estado laico, ou seja, que não tem uma religião, que não adota uma religião oficial como sendo a do Estado. Já foi diferente, né? Desde o período da colonização e até a implantação da República, o Brasil era oficialmente um país católico, ou seja, publicamente, né, se assumia essa postura que foi uma herança da colonização portuguesa, né, é tanto que os registros de batismo, que eram referentes ao nascimento, os registros de óbito, casamento, tudo isso era executado pela Igreja Católica, né, demonstrando essa ligação entre Estado e Igreja, no caso, Igreja Católica. A outra pergunta, qual o significado da palavra diversidade? Essa daí acho que todo mundo sabe o que é que significa. Professora, Sim, diversidade, né? A variedade, diversificação, muitos tipos de coisas, seres, cores, pensamentos, tudo vivendo no mesmo ambiente, em harmonia. exatamente. Então, a gente pensar a diversidade, a gente pensar a pluralidade, ou seja, uma diversificação de coisas e de possibilidades, certo? E como a gente está discutindo a questão de diversidade é, no, na questão da religião, né? No caso do Brasil, a gente tem uma diversidade religiosa também muito grande, que é justamente resultado da diversidade cultural da população brasileira, né? Das nossas heranças, que vem desde o período da colonização e da própria composição da população brasileira como algo múltiplo, né? Então, também por isso, né, que seria errado a gente pensar em um Estado, em um governo que toma partido de uma determinada religião, né? E faz críticas a outras práticas religiosas, assim por dizer.
Então, aqui a próxima. O que é uma verdade religiosa? Professora, cada primeiro de cada princípio de composição fundamental e inegável de um sistema religioso ou religião. Às vezes, o caráter de verdade de uma afirmação se baseia na tradição dos antepassados. Pronto. Então, a verdade religiosa seria aquilo que uma determinada religião acredita, né? A verdade é aquilo que a gente acredita que seja real, né? É aquilo que a gente considera importante. Seria uma verdade religiosa. Vale ressaltar que cada religião, né, possui a sua verdade, certo? Então, existem vários pontos em comum em determinadas religiões, mas existem também os pontos divergentes, ou seja, diferentes. E no caso da verdade religiosa, seria esse aspecto marcante, que a gente chama de dogma também, de cada religião, aquilo que a religião considera como sendo o correto. A outra, existem diferentes tipos de verdades? Existem. Existem sim, né? Tanto nas religiões, como eu acabei de falar, né? Cada religião possui a sua verdade, quanto nos mais variados aspectos, né? A gente não pode dizer que existe verdade, uma verdade. Existem verdades, né? Depender do que a gente observa, do que a gente analisa, do ponto de vista, né? Pessoas apresentam pontos de vista divergentes sobre determinados aspectos. E a gente não pode dizer, muitas vezes, que a verdade de uma é a correta e a verdade do outro está errada. Não, são verdades. E muitas vezes tem aspectos que podem ser considerados em pontos de vista que são divergentes, certo? Então, a gente pensar também na diversidade, na multiplicidade e principalmente no respeito, né? Sobretudo no aspecto religioso, que é o ponto principal que a gente está discutindo aqui nesse momento. Aqui tem uma que eu acabei já colocando, aqui achei importante já destacar o trecho, que é aqui, o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos define sobre a liberdade de religião e de opinião, no artigo 18. Então, tem lá, está lá, no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelos cultos e pelos ritos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela dá o direito à liberdade de pensamento e também à liberdade religiosa, ou seja, cada pessoa tem o direito, né, de seguir ou não a religião que achar correta, né? Tem o direito também de não seguir religião nenhuma, tem o direito de ser ateu, como muitos são, e cabe às outras pessoas o respeito, né, pelas escolhas e pelas individualidades de cada um. A última pergunta aqui, que eu acabei já comentando, né, anteriormente, o que significa Estado laico? Se trata de uma nação que não permite influência religiosa no seu modo de governar ou de conduzir as instituições públicas. Exato. Então, o Estado laico é aquele Estado que não assume uma religião como uma religião oficial. Então, que separa as coisas. Uma coisa, o governo ele tem que tratar da administração de outras questões. A religião cabe fazer aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece, que é dar liberdade religiosa, para que cada um faça a escolha que achar mais conveniente. Então, só para reforçar, o Brasil se tornou um Estado laico, né, após a proclamação da República. Então, se a gente pensar na história do Brasil, né, por longos anos a gente teve uma religião oficial, que é a religião católica, né, que acaba também influenciando muito na,
nas manifestações até mesmo culturais, né? O que acaba, às vezes, dificultando um pouco a gente perceber essa separação, certo? Então, hoje, se a gente tem, por exemplo, né, vocês podem pensar aí, não sei se alguém chegou a fazer essa reflexão. Então, se o Estado é laico, é errado financiar, por exemplo, festa de São João, porque São João é um santo católico. Mas aí entra uma outra questão que é importante também que a gente observe, que a gente tenha essa noção e saiba separar as coisas. No caso de festas juninas, né, ou festas de São João, São Pedro, como a gente chama, elas já entraram a partir do aspecto da cultura, né? É a festa do ponto de vista cultural e não religiosa, que é muitas vezes patrocinada pelo dinheiro público, financiada pelo Estado, certo? É preciso que haja também essa observação e essa separação. Como nós temos uma tradição católica muito longa, né, foi herdado várias influências, né, que acabaram sendo incorporadas à cultura, mas não significa dizer que está se manifestando, como eu falei no caso da festa de São João, um incentivo para que as pessoas sejam católicas, né, até porque é uma festa que tem, os aspectos são profanos, né, a gente não consegue perceber uma influência religiosa dentro do espaço da festa enquanto cultura. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, gente, pode ficar à vontade, certo? Então, aqui a gente já chega, se aproxima mais do que seria o objeto dessa nossa aula, desse momento, né, que é o tema do uso público das verdades religiosas e o respeito à diversidade. Lá na trilha 2 tem essa imagem aí, que é a figura 1. Intolerância religiosa é crime de ódio. Criticar dogmas é liberdade de expressão. Mas atitudes agressivas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, ali, ó. Então, primeiro, né, vamos pensar o que é intolerância religiosa. Alguém pode falar o que pensa a respeito de intolerância religiosa? Na minha opinião, é quando você não aceita a crença do outro por achar que a sua é melhor ou que a sua é, digamos assim, a verdade. Tipo, seu Deus é Allah, ele não é Deus de verdade. Já meu Deus católico é o Deus real, é só ele que salva. Exato, Não que eu né? seja católica, mas falando assim, só como exemplo, Uhum, né? Pode ser com qualquer outra, tipo, sei lá, Ogum não é o Deus real, e sim Allah que é, e por assim uhum. vai. Ou até mesmo, não, você considera outro tipo de escritura, o sagrado é só o que está escrito na Bíblia. Então, assim, independente da religião, não, a questão é essa, né? É você não colocar, você não diminuir, você não ofender a prática religiosa da outra pessoa, independente de que prática seja, certo? Então, intolerância religiosa, ou seja, você não respeitar a religião do outro é considerado um crime de ódio. Então tá aqui, ó, descrito. Criticar dogmas. O que são os dogmas? São as verdades da religião, são as práticas religiosas. Então eu posso, por exemplo, né? Vamos supor, só estou citando um exemplo aqui, certo? Não levem para a questão pessoal, por favor. Então, por exemplo, né, tem várias religiões que utilizam o dízimo. Eu posso criticar o dízimo, dizer que eu não acho correto e tal, e que as pessoas deveriam doar de acordo com o que elas acham que está certo. É uma postura minha, é uma crítica, né, ao dogma como liberdade de expressão. Eu estou falando de uma forma geral, eu não estou me dirigindo a ninguém, a religião nenhuma, e eu estou expressando o que eu penso a esse respeito, lembrando que é um exemplo que eu estou citando, certo? Não estou emitindo um juízo de valor. Então, aqui, mas, aí a gente tem que perceber até onde vai a liberdade de expressão, que é um direito, e onde começa a intolerância religiosa, que é um crime. Então, por exemplo, se eu começo a xingar as pessoas que pagam o dízimo, a agredir verbalmente pessoas que pagam o dízimo, se eu passo a dar um tratamento diferenciado a alguém
em função de pagar o dízimo ou de qualquer outra prática religiosa, certo? Eu estou falando aqui a título de exemplo, aí já passa a ser intolerância religiosa. E aí é um crime e é inafiançável e imprescritível. Então, é muito importante que a gente perceba isso, né? A importância do respeito à diversidade religiosa, que é o ponto que a gente está tratando aqui. E quando fala de intolerância, eu me lembro do trecho de um documentário. Vocês vão me desculpar porque eu não me lembro o nome do documentário, mas se não me engano, é num documentário Quilombos da Bahia, em que uma senhora negra, ela fala o seguinte, né, quando perguntam a ela sobre intolerância religiosa, ela é muito enfática e diz, eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. Então, tem também tem toda uma questão do respeito por trás, né, ou da falta de respeito por trás da intolerância religiosa ou de qualquer outro tipo de intolerância. Né? Aqui, eu vou passar para vocês, queria que vocês prestassem atenção, gente, na letra desse, é meio poema, meio música. Então, gente, esse vídeo, né, eu peguei do trecho do manifesto, que está lá na trilha 2 também, né? E aí eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa aí que tenha chamado a atenção no vídeo. Aí o que mais falou, professor, foi das religiões respeitar uma a outra. Exatamente. Professora, falando assim, né, nessa questão de religião e até mesmo organizações, a senhora acha que, tipo, devido, né, a gente ser meio que uma democracia em maior parte dos territórios, né, essas organizações como o Clash Clan devem ser, de certo, aceitas ou até mesmo apoiadas? Você pergunta se eu acho que essas entidades extremistas a respeito da Ku Klux Klan, se elas devem ser aceitas e incentivadas na sociedade? Não, só aceitas, tipo, se eles estão fazendo isso, tudo bem, eu não posso falar nada porque é uma Ah, democracia. Do mesmo jeito que eu tenho ah, direito, eles também têm. eu penso o seguinte, eu acho que uma das grandes vantagens, né, dos grandes valores da democracia é você buscar o que é de melhor para todos, né? Ou pelo menos para a maioria. E no caso desses grupos extremistas, eu não percebo, não consigo perceber nenhum tipo de benefício. Então, com relação a essas práticas, né, que até nos últimos anos a gente tem discutido muito, né, que são consideradas práticas fascistas mesmo, né, que atacam as chamadas minorias, né, e que vão totalmente de encontro com o que os direitos humanos defendem, né? Então, eu
Acho que é correto e, inclusive, ético, né, que nós utilizemos o exercício pensando em defender, inclusive, a manutenção da democracia, né, que essas práticas elas sejam combatidas, até porque esse tipo de prática não é nem um pouco democrática, né, a partir do momento que você se considera, se acha no direito, né, de combater, de escolher determinados grupos, considerar esses grupos como sendo inferiores aos demais e lutar em função da sua destruição, da sua extinção, eu acho de uma coisa assim extremamente desumano, errado e que precisa ser conhecido, né, para que seja combatido, né? Eu considero o tipo de prática totalmente, né, que deve ser combatida, né? Não é porque a gente está em um espaço democrático que as pessoas que são contrárias à democracia precisam ter espaço para crescer e para se difundir. Então, a democracia eu entendo como sendo um espaço privilegiado para a diversidade se manifestar, mas sem perder o respeito por nenhum grupo. À medida que se perde o respeito por um determinado grupo, eu acho que também não é uma luta democrática, né? Então, você utilizar convenientemente a bandeira da democracia para espalhar o ódio é uma coisa contraditória, né? Voltando para o vídeo, né? E para essa letra que foi colocada aqui, né? Tem o trechinho que está lá na trilha. Vou fazer aqui a leitura para vocês do manifesto. O nosso mundo está doente em tudo. Enquanto nós perdemos tempo brigando por isso, ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião? Então, assim como foi falado, né, anteriormente, esse manifesto ele faz um apelo, né, para que as pessoas deixem de utilizar a bandeira da religião para promover discórdia, para promover guerra, né, para deixar de querer provar que tal religião é melhor, que essa é melhor, que aquela é melhor. Então, pensar que todas podem ajudar os outros e que se focarem no respeito e na união vai conseguir melhorar a vida, né, de todas as pessoas. Aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, tem esse texto aqui que está lá na trilha 2 também, que é MPF tenta de novo retirar crucifixos das repartições. Eu queria que alguém pudesse fazer a leitura desse texto, por favor. Quem pode? Posso ler? Pode sim. Claro que se pode alegar que a autoridade superior que atua no edifício, que no caso da sala da audiência é o juiz, pode afirmar a colocação deste ou daquele símbolo religioso. Mas, nestes casos, tal autoridade estaria usando o seu cargo para satisfazer interesse pessoal, em detrimento dos interesses dos demais servidores que atuam na referida sala e, ainda, em prejuízo das convicções religiosas das pessoas que nelas são atendidas. Pode continuar. Assim sendo, considerando-se o princípio da igualdade, a liberdade de crença e a laicidade do Estado brasileiro frente à situação fática de multiculturalidade do povo brasileiro, considerando-se o princípio da impessoalidade frente à demonstração de convicções íntimas religiosas por servidores públicos no desempenho da atividade pública, denota-se que a exibição de símbolos religiosos em locais públicos de grande visibilidade ou de uso dos administrados não está de acordo com as normas que regem a relação entre o Estado e religião, em relação entre Estado e seus cidadãos. O último. Ante o quadro fático, objeto dos autos,
em que a União permite a ostentação de símbolos religiosos em locais de grande visibilidade ou de atendimento público em seus prédios, compete ao Poder Judiciário conferir efetividade a toda a normalidade supracitada, notadamente os dispositivos normativos que determinam a observância do princípio da igualdade, a liberdade de crença, a laicidade do Estado brasileiro e o respeito ao princípio da impessoalidade pela administração pública, exigindo cessação de tal permissividade da ré. Obrigada, Rosane. Então, aqui, desse texto, para além de alguns termos técnicos que aparecem aí, né, que a gente percebe que é um texto técnico mesmo, né, legal, digamos assim, né, o que é que a gente pode destacar desse texto, gente? O que é que vocês conseguiram observar rapidamente aí da leitura que foi feita? Primeiro, quando a gente vai ler um texto, é importante a gente observar o que tem lá no título dele, certo? Porque se o título foi bem escolhido, ele vai já fazer uma espécie de síntese do que trata aquele texto. Então, aqui, MPF, Ministério Público Federal, tenta de novo retirar crucifixos das repartições. Então, aqui já está dando uma ideia sobre o que o texto vai falar, né? Fala de uma tentativa do Ministério Público Federal de retirar crucifixos, e aí pela leitura do texto a gente percebe que é das repartições públicas. Então, os crucifixos, por que seria intenção do Ministério Público retirar crucifixos de repartições públicas, gente? De acordo com o que a gente está estudando aí, o que é que vocês pensam a esse respeito? Então, para entender isso, a gente precisa relembrar lá que o Estado brasileiro é um Estado laico, ou seja, que não tem uma religião oficial, que não adota uma religião oficial. Portanto, o Ministério Público Federal considerou que é errado se utilizar de determinados símbolos religiosos, no caso são crucifixos, né, que estão mais ligados à religião católica, e que nesse caso o juiz que fosse o chefe, né, do determinado prédio ao qual o texto se refere, que escolhesse utilizar ou manter esses símbolos religiosos, seria uma escolha pessoal, portanto, não estaria de acordo com o que determinam as leis brasileiras a respeito do serviço público, né, que diz que o Estado ele não pode manifestar nenhum tipo de prática religiosa como sendo oficial do governo. Então, essa prática foi considerada aí pelo Ministério Público Federal como uma prática que poderia, né, deixar desconfortáveis tanto os servidores daquele espaço, né, caso não seguissem aquela religião, né, e não cultuassem aqueles símbolos, e também trariam prejuízos das convicções religiosas das pessoas que são atendidas também nessas repartições públicas que possam vir a adotar esses símbolos. Então, ainda nessa outra parte, fala da questão da multiculturalidade do povo brasileiro. Então, multiculturalidade seria a composição de várias culturas que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Então, como o Brasil é um país multicultural, ou seja, onde convivem diversas culturas, inclusive culturas religiosas, seria um desrespeito aos praticantes de outras religiões, né, a manutenção de determinados símbolos religiosos em espaços públicos. Então, em função disso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação, né, para que fossem retirados esses símbolos religiosos das repartições públicas. Basicamente, né, sobre isso que trata o texto. Para essa aula de hoje, só queria fazer essa retomada da atividade da semana passada, né, e começar a pensar nessas questões relacionadas aí à religião, né, a postura do Estado diante das crenças religiosas, e trabalhar com esse primeiro texto.